Nós estamos de volta com o programa Direitos e Deveres, Cidadania em Ação. Você acompanhou ainda há pouco os nossos apoiadores e se você quiser ser um deles, então envie o seu e-mail para presidencia@oabguarulhos.org.br. Vai ser uma grande alegria realmente contar com o seu apoio também. E hoje nós estamos recebendo a visita da doutora Cláudia Dalmaso Lino, que é especialista em mediação de conflitos. Doutora Adriana, vamos a mais uma pergunta? Sim. Doutora Cláudia, durante todo o primeiro bloco, eu, o tempo todo, principalmente por militar na área de direito de família, acredito que outros colegas também, visualizaram as cenas do nosso dia a dia. Porque os clientes, quando chegam até nós, então nós temos uma diversificação ali de comportamentos. Então, de um lado, a gente tem sempre alguém que se coloca numa postura arrogante, ele está sempre certo, e o outro sempre na posição de vítima. Então, eu gostaria, neste momento, de saber como o advogado também pode colaborar para encaminhar essas partes, essas pessoas que estão envolvidas num conflito, e aí eu diria principalmente no direito de família, porque nós temos uma intensidade de emoção muito maior. Então, qual é a importância do advogado dentro da mediação e como deveria ser essa abordagem para convidá-los? Porque eu sempre entendi que a mediação, na verdade, é um plus da advocacia, é um serviço a mais que você pode oferecer. Então, dentro da sua experiência, qual seria a sua orientação para todos os colegas que estão nos assistindo? Então, na verdade, é muito importante os nossos colegas advogados conhecerem a mediação de conflitos. Como eu falei, é um novo paradigma. E os advogados são bem-vindos na mediação de conflito. Isso é muito importante pelo seguinte: eu tenho formação advogada há mais de 20 anos e mediadora há 2 anos, pouco tempo. Quando eu exerço a função de advogada, pela ética, eu não sou mediadora. Quando as partes fazem opção pela mediação de conflitos, então eu atuo como mediadora de conflitos e não sou advogada. O que acontece? Como mediadora, eu vou precisar dos colegas advogados. Por quê? Porque mesmo no caso de família, eu, como advogada e trabalhando muitos anos, quase 20 anos que eu trabalho na área imobiliária e família, entendo, mas não posso orientar os mediados. Por quê? Porque eu só vou fazer o processo de mediação com eles. E, nesse processo de mediação, eu vou ser facilitadora do diálogo entre eles, para que eles possam... eu vou fazer só questionamentos, eu não posso orientar juridicamente. Então, só vou fazer questionamentos para que eles, se eles quiserem, consigam... se eles quiserem, eles possam transformar a relação ou, em conjunto, construírem novas soluções para o conflito. E eu vou precisar dos advogados. Por quê? Porque, precisando de uma orientação jurídica, eu vou falar, eu não posso dar orientação jurídica. Então, o colega advogado, eles vão procurar os advogados por orientação jurídica. No final das 5 a 8 reuniões de mediação de conflito, vamos supor que eles resolvam fazer o acordo. Transformam a relação, resolvem fazer o acordo, tudo. O que acontece? Na mediação, eu vou fazer com eles apenas um instrumento particular, né, que é um título extrajudicial, com 2 testemunhas, do acordo, só para ficar visualizado entre eles o que eles combinaram, o que foi melhor para eles. Porque na mediação, eles resolvem o que é melhor, eles têm autoria da solução dos conflitos, desde que seja um interesse legítimo, né? E seja exequível o acordo. Mas os colegas advogados, se eles quiserem, eles podem procurar o colega advogado para formalizar esse acordo e levar para o juiz homologar.
Isso se quiserem, porque não é necessário isso na mediação, mas se precisar, então os advogados são bem-vindos. E até para conhecer a mediação, porque o advogado não precisa ser mediador se ele não quiser. Entendeu? Porque eu acho que mediação também é um dom da pessoa que gosta de escutar, que gosta de tentar pacificar, tal. Tem advogado que prefere só ser advogado, mas conhecendo a mediação, indicando para alguns casos, porque todos os casos de família, principalmente, são relações de vínculo, relações continuadas, envolve muita emoção. Então, é importante, em alguns casos, o advogado perceber que é caso de mediação e trabalhar em parceria, a advocacia, advogados especialistas em família, em parceria com mediadores, porque o resultado vai ser muito satisfatório. A mediação, o resultado final é aproximar as partes, né, se elas quiserem, é o ganha-ganha. Então, é o ganha-ganha para os mediadores e o ganha-ganha para o advogado, porque os mediadores recebem por hora e os advogados também recebem por hora, então não vai ter prejuízo de honorários, nada. Vai resolver em menos tempo, sem desgaste emocional, e o que vai acontecer? Os advogados vão ganhar mais clientes e os mediadores também, porque vai ficar todo mundo contente. Doutora Cláudia, em tese, todo advogado não deveria ser um pacificador, até porque me lembro sempre daquela máxima que diz que é melhor um mau acordo do que uma boa demanda. Isso não deveria se aplicar realmente também nesse caso? Com certeza, porque a mediação de conflitos, ela tem base constitucional, né, que fala na pacificação das disputas, né? Então, o advogado também, através do Código de Ética Profissional, né, do Estatuto da OAB, né, e mesmo com base em leis extravagantes, e, né, o Código de Processo Civil que fala, e outras leis, e Constituição Federal, né, que deve mesmo tentar pacificar as partes, porque isso é uma sensação muito boa, pacificar as partes. E, além de tudo, também a Constituição Federal tem base também na cidadania, né? Então, fortalecer a mediação, ela fortalece a cidadania, porque ela devolve às partes o poder de tomar a decisão de acordo com serem protagonistas da própria história, né? Serem autores das próprias decisões. Isso é muito bom, porque cada um tem uma história de vida e cada um sabe melhor para si o que é melhor para si e vai cumprir o acordo, porque não foi ninguém, eles têm responsabilidade de cumprir o que eles resolveram. Não foi o advogado que orientou para resolver daquela forma. O advogado só dá orientação jurídica e formatação jurídica do termo. As partes resolvem de acordo com a história de vida delas, o que é bom para elas. Então, geralmente aproxima e eles cumprem, porque eles são responsáveis por aquilo que eles mesmos resolveram. E a mediação é mais comum no direito de família? Então, a mediação, ela é muito importante no direito de família, por causa desse vínculo de relações continuadas, muitas emoções. As pessoas procuram a mediação depois de muito sofrimento, muito desgaste emocional, medos. Então, o mediador entende tudo isso e ele tem todas as técnicas para que possa ajudar essas pessoas a mudar a visão, né? E ter um diálogo colaborativo que leva a apaziguar as situações, né? Correto. Doutora Adriana? Então, dentro do que nós estamos já habituados, a nossa cultura, a cultura, né, de litigar realmente nos tribunais, então nós temos o quê? Um falar para o outro. Então, as partes se comunicam através das petições dos advogados e assim sucessivamente. Já na mediação, pelo que nós estamos vendo aqui, é um falar com o outro,
porque se estabelece aí essa comunicação. Mas uma dúvida que surgiu. Digamos que seja apresentado o procedimento de mediação para uma das partes, ela até entenda como favorável esse procedimento, mas ela não consegue olhar para o outro ainda, ela não consegue conversar com o outro. Existe a possibilidade, dentro dos procedimentos, de se iniciar o procedimento de mediação sem que haja necessidade dessa reunião conjunta? As pessoas podem ser atendidas separadamente ou não? Então, as pessoas, elas podem ser atendidas separadamente, só que tem um porém. No início, a mediação é voluntária, é uma opção. Então, uma das partes adere à mediação, mas não consegue falar com a outra. Isso é uma coisa muito comum, acontece muito. E aí o mediador, ele vai convidar outra pessoa para aderir ao procedimento de mediação. Se a outra pessoa aceitar aderir à mediação, aí dá para fazer a mediação. Se a pessoa não aceitar, não dá, porque a mediação é voluntária. A pessoa aceitando, as duas pessoas, o casal, né, se for, está falando no caso de família, né, o casal aceitam o procedimento de mediação, só que eles ainda não conseguem se falar. Não tem problema, porque no início são reuniões de 1h30 a 2 horas. Geralmente 2 horas, cada reunião de mediação de conflitos, 2 horas. Eles vão falar para um casal, um fala diretamente com o mediador. Então, não vão falar entre si. Só depois de vários questionamentos, de várias reuniões, que eles estiverem preparados, que eles vão começar a falar um com o outro, que é o restabelecimento do diálogo, se eles quiserem. Mas, no início, é perfeitamente possível, porque eles vão falar diretamente com o mediador questiona para que eles possam refletir, observar o outro, reconhecer o outro, né, perceber as motivações que levaram, o que está por trás daquele conflito, o que é o verdadeiro interesse, quais as necessidades, as preocupações, os desejos, as expectativas, os valores. Então, o mediador faz várias questões desse tipo para que eles possam refletir, e é perfeitamente possível. Agora, a reunião, a outra pergunta foi sobre a reunião, né? A reunião, na mediação, existe o caucus, que é uma técnica de mediação, que são reuniões separadas. Mas isso, quem vai decidir vai ser o mediador, se é possível a reunião separada ou não. E as partes também podem decidir sobre essa reunião separada ou não. Só que, quando houver reunião separada, em caso de família, não é muito aconselhável, porque eles ficam muito desconfiados. O que o outro vai falar quando não está na minha presença e tal. Então, na mediação em família, eu prefiro as reuniões sempre em conjunto. Se for necessário, a gente vai fazer reunião separada, mas explicando bem o que é o caucus. Que nessa reunião separada, nós vamos escutar, mas não vamos passar na reunião em conjunto o que foi falado na reunião separada, a menos que haja autorização, porque na mediação tem que ter um clima de confiança. E o mediador, ele é o sigilo. Tá? Tudo que acontecer na mediação não sai da mediação, o mediador não vai poder ser testemunha, não vai poder ser advogado das partes depois que resolveu, aconteceu um outro problema, não pode ser advogado por 2 anos. Então, tem tudo isso, né? Correto. Bem, nós vamos... Respondi? Obrigado, doutora Cláudia. Excelente. Nós vamos agora a mais um breve intervalo, lembrando ao nosso telespectador que esse programa Direitos e Deveres é reapresentado às sextas-feiras, logo cedo, às 7h30 da manhã. Nós temos também uma representação aos sábados, às 21h30, e a terceira e última, aos domingos, às 22 horas. Se você está gostando desse programa, recomende aos seus amigos. Nós vamos agora a um breve intervalo. Observe com atenção os nossos apoiadores. Até já.